Então, para aquele texto, Eclesiástico 2, ou Sirácida 2, que a Luzia trouxe para nós, que concorda plenamente com esta palavra, com esta música que nós acabamos de cantar. Desta vez é para valer. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Comigo então, Eclesiástico 2. Até você pode ir lendo junto, como você fez com a Luzia. Façamos juntos agora. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Então já para um momentinho, porque como mostrou a Luzia, aí está uma chave, e prepara a tua alma para a provação. Provação é provação. Não tem como, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Prepara. Ela vai acontecer. Não é possível entrar para o serviço de Deus sem passar pela provação. Foi assim com os apóstolos, foi assim com cada um dos santos, vai ser com você também. Talvez você já esteja passando por isso, e é isso que eu estou pedindo ao Senhor a graça de passar para você. Talvez você já esteja vivendo isso, e talvez você não esteja se entendendo, talvez você esteja se confundindo. Que Deus me dê a graça de explicar a você aquilo que você já está vivendo. Talvez você esteja passando pela prova. Prepara a tua alma para a provação. Vamos em frente, versículo 2. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Aí está outra chave maravilhosa. Humilha teu coração, humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Versículo 3, todos. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. 4, aceita tudo que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Está aí o versículo chave de todo esse trecho, o versículo 5. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Os metais são experimentados, os metais são purificados, os metais são provados pelo fogo. É pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens, claro, aqui é homem num sentido universal. Nós diremos, os homens e as mulheres agradáveis a Deus são experimentados pelo cadinho da humilhação. Eu queria mostrar para você que quando o Senhor entra na nossa vida, e especialmente quando nós temos a graça do batismo no Espírito Santo, graças a Deus, é uma revolução na vida da gente, é uma revolução, porque o Senhor entra na nossa vida, porque o Espírito Santo, quando vem a nós, ele realiza realmente um batismo, ele nos vira no avesso, graças a Deus.
Ele nos transforma. Aquilo que a palavra diz, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo, acontece. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus entrou na sua vida, ainda mais você recebe a graça do derramamento do Espírito Santo, você se torna uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Bonito também que por causa disso cresce em nós um grande entusiasmo. A gente fica entusiasmado por Deus. Até a palavra entusiasmo ajuda. Não sei se você sabe que entusiasmo vem de uma raiz egípcia, ligada ao grego, que quer dizer em teos, cheio de Deus. Então entusiasmado é alguém cheio de Deus. Sermos cheios de Deus, isso causa um entusiasmo muito maior do que qualquer outra coisa. Realmente, quando nós somos cheios do Espírito Santo, e é uma graça, nós ficamos cheios de entusiasmo. E nos arremetemos na direção de Deus, das coisas de Deus. Nós voltamos para a igreja, a gente entra no grupo de jovens, a gente vai ao grupo de oração, é uma beleza. O batismo no Espírito Santo dá a gente graças maravilhosas. A gente começa a ter um gosto maravilhoso pela oração. Um gosto que a gente nunca tinha tido. E agora começa a ter. A gente começa a ter um gosto pela palavra de Deus. Tanto assim que é certo que quando isso aconteceu com você, você lia a palavra de Deus com muito gosto. Você pegava a Bíblia e lia de manhã, você lia de tarde, você lia de noite, você levava a Bíblia ou o Novo Testamento com você, para no caminho, no ônibus, no serviço, no intervalo da escola, até mesmo às vezes se a aula estava meio chata, você pegava a Bíblia debaixo da carteira, ficava lendo a Bíblia em vez de prestar atenção ao professor. Tudo isso você fez, porque havia um fogo dentro de você, havia um entusiasmo e havia um gosto que o próprio Espírito Santo colocou em você. Por isso também as dificuldades se tornaram fáceis. Eram dificuldades, mas de repente não eram mais dificuldades. Os problemas com seu pai, com a sua mãe, parece que desapareceram, parece que tudo facilitou. Os problemas em casa parece que não eram mais problemas. O problema de gênero, de temperamento com seu irmão, com sua irmã, desapareceram. Sua preguiça. Houve uma mudança em você. Até mesmo os seus pecados desapareceram. Você passava dias, semanas, sem nenhum daqueles pecados que você costumava fazer, graças a Deus. Foi um momento maravilhoso, de entusiasmo. Você viveu uma lua de mel com o Senhor, viveu. Isso foi muito bom, foi importante, foi necessário, o Senhor lhe deu essa graça. Por isso, justamente, se houvesse grupo de oração todos os dias na sua cidade, você ia a cada dia a um grupo de oração, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se houvesse grupo no sábado, você ia também. Se houvesse grupo no domingo, você ia também. Ou então, nos finais de semana, você estava caçando encontro. Onde é que haveria um encontro? Sabendo dos acampamentos aqui na Canção Nova, você ficava ligado, fazia qualquer sacrifício, mesmo sem dinheiro, você pegava carona, vinha para cá, porque havia um entusiasmo em você, você era impelido para ir a grupos de oração, você era impelido para ir a encontros. Tudo isso foi muito bom. Igualzinho aquilo que aconteceu com São Paulo, quando ele recebeu aquela grande luz sobre ele, e aquele Saulo antigo, perseguidor dos cristãos, se transformou numa nova criatura.
Quando ele chega a Damasco, depois de receber a imposição das mãos de Ananias, ele já sai pelas sinagogas pregando que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, aquele que havia realizado as profecias, sem temer a própria perseguição dos seus irmãos do judaísmo. Você passou por isso. Você passou por isso. E foi muito bom. Agora veja bem, a pena é que você pensava que ia ser assim a vida inteira. Que você ia continuar assim. Que esse entusiasmo, que esse gosto pela oração, que esse gosto pela palavra de Deus, que essa facilitação nos problemas que você enfrentava, que este impulso para ir a grupo de oração, a grupo de jovens, a encontros, que isso ia continuar. Que os seus pecados realmente haviam desaparecido e que você não era mais pecador, que você não tinha mais pecado. Você pensava que era assim. Você pensava inclusive que aquele impulso de trabalhar por Deus, de falar de Jesus, era uma coisa sua. Você pensava que você já conhecia tudo a respeito da Bíblia, da religião, do cristianismo. E aí que está, passado um tempo, aquilo que a própria igreja chama de via iluminativa, guarda essa palavra, via iluminativa, desapareceu. Por que via iluminativa? Assim como São Paulo recebeu aquela luz forte vinda do céu, você recebeu, nós recebemos, eu recebi também, quando eu tive a graça do meu encontro pessoal com Jesus, e depois quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, foi uma iluminação, e ao mesmo tempo foi um fogo por dentro. Foi necessário, foi bom, mas essa via iluminativa, ela passa. Ela passa. E a gente depois, queira ou não queira, entra no tempo da provação. E aí nós voltamos ao texto de Eclesiástico 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para o quê? Para a provação. Eu não sei quanto tempo demorou a sua lua de mel, quanto tempo demorou esse tempo de entusiasmo, quanto tempo demorou a sua via iluminativa. Se foi bastante, graças a Deus, foi bom. Para alguns é mais longo, para outros é mais curto. Todos nós passamos, graças a Deus, mas passa. Não é só para os adultos, não, para você jovem também, passa o tempo da via iluminativa. E daí para frente, gente, as coisas começam a ficar difíceis. Veja bem, não é que Deus dificulta, é apenas que aquela graça da iluminação passou. Porque a graça passa, a graça daquele fogo, daquele entusiasmo passa. Você até pensou que tudo foi em vão, que a sua conversão não foi real, que aquele seu entusiasmo era fogo de palha, você pensou. E muita gente jogou na sua cabeça que aquilo tinha sido fogo de palha, que foi um entusiasmo passageiro que você teve, talvez até mesmo lá no seu grupo de jovens, pode ser que até o padre da sua paróquia acabou dizendo, está vendo, não disse? Era fogo de palha, era só aquele momento, foi aquele entusiasmo, passou, a renovação é assim mesmo, esse negócio de batismo no Espírito Santo é isso mesmo, é um fogo que dá, é um fogo de palha, passa, é um entusiasmo passageiro, está vendo, não disse que era assim? Os outros dizendo ou não dizendo, você pensou que tudo foi em vão. Você até se perguntou se valeu a pena ter conhecido a Jesus do jeito que você conheceu, se valeu a pena ter se convertido, se valeu a pena ter rompido com o pecado e a vida passada, se valeu a pena você ter se determinado, ter se decidido à santidade,
se valeu a pena deixar a vida sexual que você vivia, se valeu a pena deixar as drogas, se valeu a pena deixar a bebida, se valeu a pena deixar a turma, se valeu a pena deixar o pecado. Você chega a se perguntar, por quê? Porque aquele entusiasmo, aquele gosto passou e você entrou na real. Você entrou na dureza do dia a dia. Só que deixa eu dizer, aquela primeira fase, a fase da iluminação, do entusiasmo, do fogo, foi uma graça que Deus deu a você. Era preciso, para você romper com a vida passada, para que acontecesse aquilo, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Foi preciso você passar por essa fase. Somente que, passando essa fase, você entra na dureza do dia a dia, você entra na dureza da sua santificação. E tudo começa com aprovação. É aquilo que a palavra de Deus nos disse: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. É o que nós estávamos cantando. Viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Veja, viverei como alguém confirmado, mas para eu ser confirmado por Deus, é como as coisas que são industrializadas. Passa pelo controle de qualidade, daí se carimba com o controle de qualidade, está confirmado. Para eu ser confirmado, primeiro eu sou eleito. É Deus quem me escolhe, mas daí eu sou provado. No controle de qualidade tem que se provar o produto, para ver se o produto corresponde. Conosco também, gente. Daí o Senhor começa a nos provar. Daí o Senhor nos dá os meios para sermos provados. Não é que Deus pense que nós não somos para valer, não, é que nós precisamos de purificação. Acho que você se lembra da estrofe anterior. Sou projeto de paz que nasceu do seu amor, mas esqueço demais que também sou pecador. É isto, repete, sou projeto de paz que nasceu do seu amor, mas esqueço demais que também sou pecador, mas esqueço demais que também sou pecador. Veja, é isto. Eu sou o projeto de paz que nasceu do seu amor. Você é semente de uma nova geração. Você é semente de um mundo novo. Mas a gente se esquece demais que também sou pecador. Que você é pecador, a gente esquece. Nós não deixamos de ser pecadores, não. Naquele momento de graça, naquele momento de iluminação, naquele momento de entusiasmo, o Senhor encheu-nos com o seu Espírito, o Senhor facilitou as coisas para nós nos arrancarmos da vida passada, mas nós continuamos pecadores. E aí começa a hora da prova, onde você, daí para frente, não mais com o impulso que o Senhor lhe deu, porque você tinha rompido com o pecado e não tinha pecado mais, graças a Deus, por causa do impulso que o Senhor lhe deu. É como uma bola. Você joga a bola com impulso, ela vai no seu impulso. Mas não pode depois a bola parar. No seu caso, no meu caso, daí para frente, nós é que precisamos caminhar. E duramente para a santidade. Daí para frente, nós é que temos que romper com o pecado.
Deus nos deu um impulso inicial. Agora, é conosco mesmos. Sou eu e eu, claro, com o auxílio de Deus. Somos nós, conosco mesmos, com o auxílio de Deus, claro, mas a coisa é nossa agora. Daí para frente o jogo é nosso. A bola vai correr se a gente chutar, senão ela vai ficar parada. A bola vai chegar ao gol se nós levarmos a bola até lá. Não é mais o impulso inicial, você está me entendendo? Daí a primeira coisa que acontece com a gente, quando entramos nessa segunda fase, que a sabedoria da igreja chamou sempre de via purgativa. Purgativa por quê? Porque vem de purgare no latim, que quer dizer purificar. A gente começa a ser purificado. É o que está aqui. É pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Gente, nós vamos ser provados pelo fogo como o ouro e a prata, porque Deus considerou você precioso como a prata e como o ouro. Deus te escolheu, Deus te deu essa grande graça de um entusiasmo, de um impulso, e agora você precisa passar pela purificação. Como o ouro, até o ouro passa pela purificação, até a prata, os metais passam pela purificação. E interessante, a primeira coisa que retorna são as tentações e os pecados. As tentações que você não tinha mais, ou que você não experimentava mais, retornam de repente. E o pior é que retornam, parece que reforçadas. Você não tinha mais maus pensamentos e voltam. O seu olhar tinha ficado puro, você não tinha mais um olhar malicioso. Mas graças a Deus, isso foi graça. Você passou um tempo longo, sem malícia nos olhos. Mas de repente, infelizmente, aquelas tentações voltam. E você começa a ver o seu olhar de novo malicioso, cobiçoso, ambicioso. Parece que você come com os olhos cheio de malícia, tanto homem como mulher. Acontece isso. Aquelas fantasias eróticas que você tinha, que haviam desaparecido, de repente voltam, e voltam com mais força. Talvez aquele seu defeito de passar a mão na coisa dos outros, que havia desaparecido, graças a Deus, de repente volta toda a tentação. Quando você menos vê, você já pegou algo de alguém, já ficou com a coisa dos outros. Aqueles seus ciúmes voltam, aquelas suas invejas voltam, aquela sua vaidade retorna, aquele seu orgulho retorna. Você que tinha parado de mentir, graças a Deus, naqueles tempos de entusiasmo, você não mentia mais, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o professor, nem para os colegas. A sua vida antes era uma mentirada, acabou graças a Deus. Você passou um tempo de verdade, você dizia as coisas como eram, mas passada aquela fase de lua de mel, a via iluminativa, de repente você se percebe mentindo de novo, e a tentação da mentira sobe, e você erra e você acaba mentindo do mesmo jeito, mentindo pior do que você mentia antes. Na sua sexualidade, mesma coisa. Você que tinha conseguido viver castidade aquele tempo todo, você que tinha mudado o seu namoro, foi duro, mas você mudou o seu namoro. De repente volta a mesma paixão, voltam os mesmos impulsos, voltam as mesmas fraquezas. E quando você vê, você está caindo, e algumas vezes pior do que antes. Parece que o fogo da paixão tornou-se maior ainda. A revolta na sua casa, o que você tinha assim de ressentimento, de mágoa com seu pai e sua mãe, a sua casa que era terrível, que tinha desaparecido graças a Deus. Você não era mais uma pessoa revoltada dentro de casa, não era.
As coisas tinham se facilitado, pelo menos você tinha grande paciência, você amava os da sua casa. E daí você tinha paciência, você sabia suportar. De repente, a sua situação em casa volta assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos, amém. E de repente você vê que aquela revolta retornou, e quem sabe, até pior. Gente, essa hora é dura. Inclusive é humilhante, é o que diz a palavra, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens e as mulheres agradáveis a Deus são experimentados pelo cadinho da humilhação. A gente fica humilhado, porque a gente tinha pensado que já tinha superado o pecado. O que foi que aconteceu? Houve um tempo que você superou o pecado por graça. Agora você precisa continuar superando por raça. Veja a diferença. É só tirar um G da frente. Você até aquele momento havia superado o pecado e as tentações, os seus impulsos e as suas paixões, você havia superado por graça, graça de Deus. Daí para frente, a graça não vai faltar não, mas Deus precisa ver a sua raça, e é aí que você começa a tornar-se santo. O caminho de santificação começa aí. Gente, todos passaram por isso, todos os santos passaram por isso. Você pensa que Santa Teresinha, tão suave, tão linda, não passou por isso? Ela tinha 15 anos, e ela pressionou para entrar no Carmelo. Era impossível entrar no Carmelo com 15 anos, meu Deus do céu. E ela queria. A coisa foi do Carmelo para o bispo, do bispo até o Papa, para o Vaticano. E foi da Santa Sé que veio a permissão para ela entrar no Carmelo, só com aquela idade. Era uma menina entrando no Carmelo, no meio das irmãs todas já idosas. Para ela também foi uma maravilha, quando ela entrou no Carmelo, entrou no céu. Mas ela mesmo conta, passado um tempinho, ela só não chama de inferno, mas que ela passou por um purgatório, passou. Primeiro porque os defeitos dela, de Teresinha, voltaram, os defeitos dela. E ao mesmo tempo o ambiente do Carmelo, daquelas irmãs mais idosas, das irmãs mais adultas, para ela tudo era duro. O levantar-se, por exemplo, de madrugada para rezar o ofício, ou aguentar aquelas longas orações, tudo era difícil para ela. Aguentar os jejuns, tudo era difícil para ela. Fazer a adoração, os estudos, os trabalhos, tudo era pesado para ela. As poucas horas de sono, aquela vida tão austera do Carmelo, tudo para ela foi dificuldade. E foi duro. Ela mesmo diz, foi ali que começou o caminho dela de santificação. Santificação começa aí. Santificação começa aí. Para um pouquinho. Fecha os olhos. Reconheça o que aconteceu com você. Você, graças a Deus, teve a primeira fase da iluminação, do entusiasmo, do fogo, do gosto, da satisfação, do prazer em fazer as coisas de Deus. Foi a hora da graça. Depois, passou esse tempo, e você, pouco a pouco, e bem rapidamente, começou a sentir toda a dificuldade do dia a dia. Você voltou a sentir-se pecador, pecadora, frágil,
Você voltou a sentir a tentação, você voltou a sentir o pecado. Você já não teve mais o mesmo gosto pela oração, o mesmo gosto pela palavra de Deus, o mesmo entusiasmo para rezar, para ler a palavra de Deus, o mesmo entusiasmo para ir a grupos de oração, o mesmo entusiasmo para ir à igreja, para ir à missa. Pelo contrário, a preguiça voltou, as dificuldades voltaram, os problemas retornaram, as tentações voltaram e mais fortes, os pecados voltaram. Você até sentiu que tudo tinha terminado. Você tinha passado uma época maravilhosa, mas agora tudo tinha passado. Só que nesse momento, o Senhor mostrou para você a verdade do que a palavra de Deus disse. Meu filho, minha filha, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Porque é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens e as mulheres agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Jesus está dizendo para você, meu filho, minha filha, você agora está passando pela provação. Você precisa agora de raça. Eu preciso da sua decisão, da sua determinação. Aí está começando o seu caminho de santificação. Eu não te larguei, nem te largarei. Eu estava com você o tempo todo, tanto quanto eu estava com você naqueles tempos de entusiasmo, eu estava com você. Só que você não me percebia do mesmo jeito que antes. Eu vou continuar com você, mas eu não vou fazer o esforço por você como eu fazia antes. Antes eu fazia por você, eu ia na sua frente abrindo os caminhos, eu facilitava tudo, eu tirava os empecilhos, eu tirava a tentação, eu te dava entusiasmo, eu te impulsionava, eu te carregava muitas vezes no colo, mas agora não, agora você já cresceu, tenho que te colocar no chão, você vai ter que andar com as suas próprias pernas para chegar à santificação. Como criança que anda, você vai tropeçar, você vai cair, você vai se cansar. Mas eu preciso que você ande com as suas próprias pernas. Eu preciso que você cresça, que você avance. Eu preciso de você santo, eu preciso de você santa. Então você tem que fazer o seu caminho de santidade. Você disse, e eu entendi, que você quer ser santo, santa. E não santo pela metade, não, que você quer ser santo inteiramente. Que você quer ser um grande santo, para valer. Então eu estou lhe dizendo, eu preciso do seu esforço. Você vai ter a minha graça, mas eu preciso do seu esforço, porque só assim você vai conseguir caminhar para a santidade. A decisão é sua, o esforço é seu, a graça é minha. Não lhe falta a minha graça e não lhe faltará a minha graça, mas eu preciso do seu esforço, do seu esforço perseverante a cada dia, a cada situação. Eu preciso, na sua casa, na sua escola, no seu serviço, com seus colegas, no grupo, na sua sexualidade, nos seus defeitos, no relacionamento com seus pais, com seus irmãos, no seu namoro, eu preciso do seu esforço. No seu trabalho, eu preciso da sua luta. Eu não te deixei, eu não te deixarei. Mas eu preciso que caminhes ao meu lado com as tuas próprias pernas. E você vai ver que o caminho é estreito, é pedregoso, é cheio de espinhos, mas este é o caminho da santidade. Este é o caminho da salvação.
Sou projeto de paz que nasceu do seu amor. Mas esqueço demais que também sou pecador. Mas esqueço demais que também sou pecador. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra sem ilusões. Viverei como alguém confirmado, eleito, provado e chamado. Converte o meu coração. Converte meu coração, Senhor. Converte. Levanta a mão direita. Coração. Viverei como alguém confirmado. Eleito, provado e chamado. Eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Gente, se trata de conversão. Conversão quer dizer transformar-se. Deus precisa transformar a criatura velha em criatura nova. Deus precisa transformar o pecador, a pecadora que a gente é, em santo. Então é uma conversão. É converter uma coisa na outra, como na própria química se usa essa expressão. Deus precisa converter. E veja bem aquilo que Santo Agostinho dizia: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Eu vou repetir: o Deus que te criou sem ti, a gente não fez nada para ser criado, não te salvará sem ti. Até o dia, eu digo, o Deus que te converteu sem ti, que te tirou da vida passada sem ti, foi graça. Agora Ele não te salvará, Ele não te santificará sem ti, sem o teu esforço, sem a sua luta. Porque veja como eu estava dizendo, nesta hora, gente, voltam os nossos defeitos. Voltam. E a gente se humilha, e a gente se confunde. Provavelmente você estava confuso. Você estava atrapalhadinho na sua cabeça, no seu coração. Você até achava que não tinha valido a pena tudo que você fez, tudo que você viveu. Graças a Deus, hoje você está escutando isso, e faça muitos outros colegas seus ouvir isso, porque muita gente precisava, porque você não sabia que o caminho era esse. Deus está lhe dando a graça. Deus está lhe dando a graça. Dunga, vem cá. O Dunga trabalhou nesse campo de metalurgia. Conta para nós como é que se faz a purificação do metal. Então, trabalhei durante 12 anos antes de vir para a Canção Nova, no ramo da mecânica. E o fato, quando a gente fala cadinho da humilhação, a gente fica, o que será que é isso, né? Cadinho é um recipiente, geralmente feito de tijolo refratário, de amianto, de um metal. E a gente fazia muito purificação de estanho, que eram bloquinhos de estanho, onde você ia colocando ali dentro uma temperatura de 900, 1200 graus centígrados. Fogo, e aquilo quente, é quente mesmo. Se você cuspisse lá, explodia. O frio não podia entrar de jeito nenhum. Era muito quente. Então, ali ia derretendo aquele estanho, e toda a impureza do estanho, areia, pó de ferro, todo tipo de impureza, de sujeira, ficava em cima. Ficava ali em cima. Então nós, como estávamos todos os dias usando aquele estanho, aquilo nunca era desligado. A gente chegava com uma conchinha, puxava a impureza que estava em cima, jogava no lixo e continuava a usar o estanho. Existe uma outra maneira de se purificar também. Quer dizer, portanto, que daquele jeito a impureza sobe toda. Sobe. E o senhor pregando, sujeira sobe tudo. Sobe. Às vezes quando você está rezando, não vem aqueles maus pensamentos na cabeça, às vezes? Vem, você está rezando, daqui a pouco vem aquele pensamento de uma cena sexual, de um palavrão, de uma situação. Você ressentimento de alguém, você se martiriza, mágoa de alguém, bronca, revolta do pai. Como você faz assim com o suor, assim, ó? Na realidade, como você está sobre o fogo do Espírito, também sob o fogo do Espírito, aquilo são impurezas do passado, que vem à tona. São coisas do velho homem, da velha mulher.
Na realidade são as impurezas, a areia, a limalha de ferro, a sujeira, tudo que veio. O que você faz com aquilo na hora que você está rezando e veio na sua cabeça? Joga fora, pronto, saiu. Porque o próprio Deus está revelando coisas do passado para você, impureza, porque você está no cadinho do fogo do Espírito Santo. Amém. A impureza vem para cima, amém, e vai embora. Até é bom que se fale isso, para te aliviar um pouco, porque os santos passaram por isso. Os grandes santos, São Francisco, Santa Clara, todos os santos, quando rezavam, vinham esses pensamentos, que na verdade são impurezas que estão vindo à tona por processo de purificação. Por quê? Porque também pode se purificar do jeito ao contrário, só que péssimo, através da decantação. É a frio, onde toda sujeira, ao invés de subir, desce. Se você pega um balde com água suja, deixa ali, com o tempo, a água boa ficou em cima, mas a sujeira ficou embaixo, e vai acumulando, a tal ponto que você não consegue mais usar o balde. Aí você tem que parar, esvaziar tudo, parar o processo, e lá no fundo, raspar, lixar, arear, para depois começar a colocar água de novo. Deus não quer fazer esse processo. Eu acho que é isso que estava acontecendo. Você estava acumulando. Porque ontem o próprio Padre Léo, eu não teria coragem de falar o que o Padre Léo falou, mas o Padre Léo falou. E ele fala mesmo. Fala. Que não dava para entender como é que os jovens que vieram para o acampamento aqui na Canção Nova tinham aquelas coisas que tinham no bolso e nas bolsas. E nas barracas. Droga, cigarro, preservativo, camisinha, etc, calendário. Mal eles entraram aqui no cadinho, o que aconteceu com essas impurezas? Vieram à tona. E aconteceu o que aconteceu. Simplesmente quando vem à tona, você joga fora. Se você não viesse na Canção Nova, se ninguém pregasse do jeito que o Padre Léo pregou, se ninguém rezasse do jeito que a Luzia rezou, se ninguém pregasse do jeito que o Padre Jonas está pregando agora, essas impurezas iam ficar no fundo, você ia levar isso para o seu casamento. E você ia ter uma vida cristã, mas cheio de sujeira. As sujeiras continuavam, a mentalidade mundana continuava. E sempre arrastando para a sua vida, arrastando para o seu casamento, arrastando para o seu trabalho, para a sua escola, para as amizades, toda essa impureza acumulada no fundo, camisinha, calendário, droga, bebida, tudo fantasias obscenas, etc, orgulho, vaidade, ressentimento, revolta, bronca. E lá na fábrica a gente aquecia com maçarico ou resistência a 900 a 1200 graus centígrados. Aqui o fogo é do Espírito Santo de Deus, que vai tirar todas as impurezas acumuladas que ficaram ali decantadas em nós. Você vai embora sim, só que você vai deixar tudo isso, porque aqui antigamente eu fazia com uma pazinha, tirava ali de cima, jogava no lixo. Aqui os anjos do Senhor estão fazendo isso com a gente, ó. Vem, tira, amém. Vai, tira, amém. E vem para cá. Amém. Aqui fica a sua impureza. Amém. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção, que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer, levanta as mãos. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Não quero voltar ao Converte pecado. o meu coração, Senhor. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Quero ser como fui batizado. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Sou projeto de paz que nasceu do seu amor. Projeto de paz que nasceu do seu amor. Mas esqueço demais que também sou pecador. Esqueço demais que também sou pecador. Mão direita, desta vez é pra valer. Dessa vez é pra valer. Dessa
Dessa vez é pra valer. Viverei como alguém confirmado. Como alguém confirmado. Eleito, provado e chamado. Eleito, provado e chamado. Converte o meu coração. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Viverei como alguém confirmado. Viverei como alguém confirmado. Eleito, provado e chamado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Que bom que você entendeu. Que bom que você entendeu, graças a Deus. Porque veja, na hora que a gente se põe no fogo do Espírito, como Dung explicou, os seus defeitos, os seus pecados, as coisas da vida antiga vão subindo, vão subindo, vão subindo. Alegre-se, alegre-se, porque isso vira à tona, é vir à tona para ser tirado, é vir à tona para ser tirado. Então alegre-se. Você tinha feito disso motivo para desistir. Voltou tudo como era antigamente. Eu pensei que ia ser fácil, eu pensei que eu tinha conseguido. Não, meu filho, você teve um momento de graça. Daqui para frente é raça. Então Deus faz isso subir, e é você, claro, com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio dos anjos, que vai tirando. É por isso que você precisa estar sempre em alta tensão. Você precisa estar sempre em altos calores. Você precisa estar em altos calores. Você precisa do fogo do Espírito Santo. É por isso que você precisa, por exemplo, pode aplaudir. Rezar de todas as maneiras, rezar o rosário, rezar fazendo adoração ao Santíssimo, ir à missa. Você precisa comungar, você precisa rezar com a Bíblia, você precisa ir a vigílias, você precisa ir a grupo de oração, você precisa semanalmente de um grupo de oração, porque ninguém aguenta mais do que uma semana. Porque imagine você ficar sem tomar banho uma semana inteira. Claro que no sábado você está necessitadíssimo de um banho. Pelo menos uma vez por semana nós temos que ir ao grupo de oração, gente. Precisamos, senão ninguém aguenta. Você precisa rezar. Você precisa rezar. E nisso tudo, você precisa rezar em línguas. E se você não tinha ainda esse dom, você precisa sair daqui agora desse acampamento, rezando em línguas, porque na oração em línguas, é o próprio Espírito orando em você. Ele se põe em ebulição. Ele se põe em ebulição, é o calor do Espírito em você. Mesmo que você não tenha gosto, mesmo que você não tenha satisfação. Interessante, a oração em línguas não é que dá aquele entusiasmo, não, pelo contrário. Você orando em línguas, ainda mais depois que você já começou a orar, parece que você está mastigando palha. É pior do que mastigar chiclete que já perdeu o sabor. É pior, é que nem mascar palha, capim seco. Mas não é oração sua apenas, você está apenas soltando os sons. Quem está orando em você é o Espírito Santo. Então, embora você não perceba, você entra em alta ebulição, e a sua transformação começa a acontecer. Isso que eu estou lhe dizendo é muito importante, porque nessa fase de provação, de via purgativa, a gente logo, preste atenção, perde o gosto pela oração. Perde o gosto pela palavra de Deus, perde o gosto de ir à missa, perde o gosto daqueles momentos de comunhão, perde o gosto e a satisfação de estar diante do Santíssimo. Antes não, graças a Deus, a gente tinha grande gosto nisso tudo. Depois o gosto vai embora. É a época da provação. E não estranhe, Santa Teresinha deixou isso por escrito.
que ela muitíssimas vezes ia para diante do Santíssimo sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma vontade. Ela ficava ali diante do Santíssimo, mas não acontecia nada dentro dela. Veja, Santa Teresinha. Por isso mesmo, muitas vezes ela dormiu ali diante da adoração. Era uma vergonha para ela, uma humilhação diante das outras irmãs, todas elas carmelitas, pegavam Teresinha dormindo. Outras vezes ela dormia ali, terminava o tempo de adoração, a outra irmã chegava, ela levava aquele susto, ou ela mesma acordava. Então ela era obrigada a dizer para Jesus: Jesus, Teresinha dormiu mais uma vez durante a adoração. Isso porque também ela não sentia os entusiasmos do começo. Mais ainda, Santa Teresa, não a Teresinha, a Teresa da qual falou ontem o Padre Léo, ela passou 3 anos inteiros fazendo adoração ao Santíssimo, sem sentir fé nenhuma na Eucaristia. Disse ela, pelo contrário, eram 1000 dúvidas que vinham à cabeça dela. Mas impressionante, tanto Teresa como Teresinha faziam a adoração. E aí que está o importante: sem gosto, meu filho, sem gosto, minha filha, você precisa continuar lendo a Bíblia. Parece que você está mascando palha, mas você precisa continuar lendo a palavra de Deus, com gosto ou sem gosto. Você precisa continuar a ir à missa e comungar, mesmo sem sentir aquele fogo que você sentia antes, depois da comunhão. Você precisa continuar rezando, e para isso o rosário é uma arma maravilhosa. Você está sem gosto, então você reza o rosário. Talvez você não tenha palavras, como Teresa confessou que não tinha, como Teresinha confessou que não tinha. Mas então você reza o rosário, você pega um daqueles terços da Canção Nova, até existe já o livrinho, né? Você tem aí, traz para mim rapidinho, aquele livrinho dos terços do povo de Deus, e vai repetindo aquilo. Por exemplo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Você precisa rezar. Impressionante, você não sente gosto, mas você está rezando. Houve um outro santo que disse, eu não vou dizer que é Santo Agostinho, porque a gente empurra tudo para Santo Agostinho, né? Como se disse Santo Agostinho, um santo disse, eu não sei qual foi, que quando a gente reza com gosto, quando a gente trabalha na obra de Deus com gosto, a gente está trabalhando, está orando por causa da gente, porque a gente sente gosto. Mas quando a gente reza, faz adoração sem gosto, quando a gente trabalha na obra de Deus sem gosto, a gente está fazendo inteiramente por causa do Senhor que nós amamos. Quando nós chegamos a esta fase, é a hora de nós mostrarmos que nós oramos não por gosto nosso, mas porque amamos o Senhor. Que nós lemos a Bíblia não porque nós sentimos satisfação, mas por causa do Senhor que nós amamos. Que nós andamos nos mandamentos do Senhor não por gosto nosso, pelo contrário, é dureza viver os mandamentos, mas por amor ao Senhor, por causa do Senhor, nós vivemos os mandamentos. Que nós trabalhamos na obra dele não porque sentimos gosto, satisfação, mas por causa do Senhor unicamente é que nós trabalhamos por Ele. É a hora da mudança. Einstein recebeu um daqueles seus prêmios Nobel. Ele recebeu vários. Num deles, no discurso de agradecimento, que ele foi muito rápido, ele era conciso, preciso, ele disse: muitos de vocês pensam que tudo isso que eu descobri foi inspiração. Ele disse, sim, foi inspiração, e eu reconheço que Deus estava nisso tudo. Foi Deus quem me inspirou todas as grandes descobertas, todas as grandes invenções que eu pude fazer. Mas disse ele, vocês pensam que tudo foi inspiração? Disse ele, não.
foi sempre 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ele disse: eu tive que suar e suar muito para conquistar todas as descobertas, todas as invenções. Gente, a santidade é a mesma coisa. Nós tivemos já, graças a Deus, 10% de inspiração quando vivemos a via iluminativa. Deus não falha com a sua graça, a gente continua tendo os 10% de graça, continua, mas é preciso colocar os nossos 90% de transpiração, é preciso suar a testa, suar a camisa, é preciso dar lágrimas além de suor, é preciso dar sangue além de suor e lágrimas, é preciso. Porque uma das coisas que acontece conosco é que nós perdemos o gosto por aquilo que antes fazíamos com satisfação. Mas veja, neste caminho de provação, há um momento mais difícil ainda, pelo qual provavelmente você não passou. Se passou, graças a Deus, você já sabe do que eu estou falando. Se você não passou, como diz a palavra, prepara a tua alma para a provação. Mas dia menos dia você vai passar por isso, que a igreja chama da noite escura do Espírito, onde não apenas nós não temos gosto, mas parece que tudo ficou escuro, tudo desapareceu, parece que a própria fé foi embora. O santo que é fundador dos passionistas, que tem como centro a paixão de Jesus, viveu 60 anos de noite escura do Espírito. E era um santo cheio de alegria, sempre sorrindo. Mas ele dizia: eu bem sei o que eu passo na minha alma. Claro, você não vai passar por isso, 60 anos. Isso porque ele foi o fundador da congregação dos passionistas. O carisma dele era a paixão de Jesus. Então, o Senhor permitiu que ele passasse 60 anos de cruz, 60 anos de abandono. Ele não sentia nada, igual Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Mas, gente, nós vamos passar também por momentos de abandono, em que parece que Deus abandonou você. Parece que Deus abandonou a sua família. Ontem eu tive uma conversa rápida, mas tive uma conversa com uma menina, em que ela mostrava e ela chorava dizendo o que ela tem passado dentro dela e o que ela tem passado por causa da sua família. Gente, há momento, e ela me dizia isso, que parece que Deus nos abandonou, igualzinho àquilo que Jesus sofreu no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Deus não abandonou Jesus, Deus não abandonou você, mas a gente não sente mais, a gente levanta os braços, a gente quer pegar, a gente quer explicação, a gente quer ter um pouco de sentimento e não tem nenhum. Pelo contrário, nessa hora, a tentação pega a cabeça da gente, as dúvidas de fé, até as desaprovações. Por que Deus fez acontecer isso comigo? Por que Deus fez acontecer isso com a minha família? Mas a minha família não merecia, o meu pai não merecia, eu não merecia isso. E a tentação faz a cabeça da gente girar a mil, faz os sentimentos do coração girarem a mil. Parece que Deus desapareceu da sua vida. Não somente você não tem gosto, mas você até parece que cria uma revolta contra Deus. Essa menina me dizia: padre, graças a Deus eu não blasfemei e não quero blasfemar, mas que existe isso dentro de mim e eu não sou capaz de entender. Gente, é isso mesmo. Se você não passou, aquela menina, ela é bem jovem, ela já passou por isso, você vai passar também. Você sentirá até mesmo a tentação de se pôr contra Deus, de blasfemar contra Deus. O que fazer nessa hora? Igual aquilo que Jesus fez: meu Deus, porque me abandonaste? Transformar isso em oração. A gente tem que ser autêntico na oração.
Meu Deus, eu estou sentindo revolta. Meu Deus, eu não estou entendendo isso. Meu Deus, eu não sou capaz de compreender por que é que está acontecendo isso comigo, por que é que aconteceu essa desgraça, por que é que aconteceu essa morte, por que é que se deu essa doença, por que é que meu pai está passando por isso, por que é que a minha família está vivendo essa situação. Dizer para Deus isso na oração, a nossa oração vai ser isso, gente. E impressionante como acontece nos salmos. Você já viu vários salmos assim, em que o salmista põe para fora até a revolta dele, e pondo para fora a revolta, é igualzinho você pegar e tirar aquela sujeira. Depois de baixo vem a compreensão. Se não é uma compreensão completa, pelo menos a confiança. Eu me entrego nas tuas mãos, no seu coração. Daí vem a adoração. Eu aceito a sua vontade, eu não entendo, mas eu aceito. Daí vem o louvor, daí vem a profunda adoração. Aí a gente chega à profunda adoração. Adorar em espírito e em verdade, como nós cantamos tantas vezes. Um trono de graça. É o tom? Comigo. Ouça, meu irmão. Um trono de graça. Daí você chega à verdadeira oração, a adorar em espírito e em verdade. Você estará adorando ao Senhor com realismo, mas você precisa passar pelo túnel escuro, você precisa passar pela aprovação. O adorar em espírito e em verdade não se chega sem aprovação, sem o cadinho da humilhação, a humilhação dos seus defeitos, dos seus pecados. Você precisa passar por isso, meu filho. Entenda o que Deus fez e está fazendo na sua vida. Logo, logo você vai chegar à via unitiva, onde você vai dizer: eu vivo, mas já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Você vai se identificar com a cruz de Cristo. Estou pregado com Cristo na cruz. Eu vivo, mas já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ouça juntos, vamos lá. Em pé, solta a voz. Um trono de graça. Mais uma vez, erga os seus braços e canta para valer. Um trono de graça, onde tu podes se achegar, onde tu podes te achegar confiantemente, pois o seu amor te envolve completamente. Levanta os seus braços e canta para valer. Um trono de graça, onde eu posso colocar minhas fraquezas, pois o meu Deus tem vencido as provas. Chama o seu irmão, achega-te, confiantemente alcançarás o que? Misericórdia. Chama o seu irmão, achega-te, confiantemente alcançará graça e ajuda oportuna. Aponta o céu e diz: pois nosso rei tem penetrado o céu, sumo sacerdote temos em Jesus, o Filho de Deus. Abra o seu braço. De graça. Mais uma vez, existe esse trono.
um trono de graça. Veja, essa música diz: pois nosso Deus tem penetrado no céu, sumo sacerdote. Amém. Porque é que Jesus pôde penetrar no céu, sumo sacerdote. Por que ele pôde penetrar no céu, sumo sacerdote? Também como homem, porque daqui para frente, gente, Jesus sempre será também criatura humana. Jesus sempre terá um corpo, hoje um corpo glorioso porque é ressuscitado, mas um corpo como o nosso. Terá uma humanidade, sentimentos humanos, inteligência humana como nós. Por que ele conseguiu isso? Porque ele passou pelo cadinho da humilhação. Porque ele foi ao extremo da humilhação. Ele sentiu-se abandonado do Pai lá no Monte das Oliveiras. Ele sentiu-se abandonado do Pai no alto da cruz, além de todo o sofrimento e de toda a humilhação pela qual ele passou, porque ele foi ao mais profundo, tudo em obediência ao Pai, tudo dizendo: Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por um lado, meu Deus, porque me abandonaste, mas imediatamente, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E bonito, na hora que Jesus entregou o espírito ao Pai, o espírito caiu sobre nós. Do coração de Jesus chagado, atravessado, caiu o Espírito Santo, brotou água, e água na Bíblia sempre significou o Espírito Santo jorrou. Mas por quê? Porque ele foi ao máximo da humilhação. Com você é a mesma coisa, comigo é a mesma coisa. Para chegar à santidade, gente, para chegarmos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, é preciso passar por toda esta provação. Deixa eu dizer, eu sou pequenininho, muito pequenininho, mas o Dunca acabou de me dizer que ontem, mais uma vez, nós já tínhamos estado lá no Maracanã no dia 12, estando agora ontem, dia 15, com o Padre Zeca e aqueles outros todos lá no Rio de Janeiro. Foi uma fraternidade, uma unidade muito grande, e todos eles mandaram muitas lembranças e muitos abraços para mim aqui, Padre Jonas, porque é uma alegria imensa. Eu sou pequenininho, mas todos eles me consideram um pouco ou bastante pai, um pouco ou bastante mestre. A minha vantagem é apenas essa, de eu ter saído um pouco na frente. Deus me empurrou na frente, eu tive que ir na frente. E como, graças a Deus, eu não fiquei só no impulso que Deus deu, pelo contrário, eu aproveitei do impulso e aí eu coloquei pernas. É que está o importante, não basta apenas o impulso. Graças a Deus eu aproveitei o impulso e aí eu coloquei as minhas pernas no ritmo. Eu pude estar à frente de vocês alguns quilômetros apenas, mas estou. Hoje eu tive a graça e só pude fazer isso porque o ambiente está preparado, porque vocês estão como terreno preparado para isso. Eu pude passar para vocês experiência de vida, de caminhada espiritual, graças a Deus. Você pensa que o Padre Jonas vive tendo visões e aparições? Não. Vocês acham que eu vivo de entusiasmos? Não. Eu posso dizer que a minha vida espiritual é 10% só, 10% de inspiração, de entusiasmo, de quando em quando Deus me dá. Daí eu sinto emoção. 30% da minha vida espiritual, da minha vida é cruz. É cruz daquela mais dura. E os outros 60% são de viver só pela fé, sem nenhum sentimento. Eu tenho que viver pela fé, eu tenho que rezar pela fé, eu tenho que ler a Bíblia pela fé, sem sentir gosto, sem sentir satisfação.
no esforço, fazer adoração, no esforço, rezar o rosário, no esforço, sem sentir gosto. %60 de vazio, 60% de vazio, vivendo só pela fé, 30% de calvário, de cruz, e 10% apenas de gosto, de satisfação. Eu tenho a certeza que a proporção com você, se não é, vai ser a mesma. Mas eu posso dizer, só pela graça de estar alguns quilômetros apenas à frente de você, que este é o caminho da santidade. Este é o caminho da santidade. Se você quer ser santo, se você optou pela santidade, o caminho é este. Meu filho, minha filha, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma pela aprovação, porque é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Quando eu vi o Papa João Paulo II sair de uma porta, depois de não sei quantos cardeais terem saído, de repente uma fumaça branca saiu de uma porta, e veio aquele homem curvado, passos firmes e lentos, e aquele povo chorando, presidentes, embaixadores, cônsules, ali chorando, de ver aquele homem que não se entrega, Amém. que não renuncia. Amém. Um homem que foi na Índia, e os hindus tinham decretado a data para que os cristãos católicos missionários saíssem da Índia. A primeira coisa que ele fala no microfone é: missionários católicos, não saiam da Índia, fiquem aqui, experimente o sangue do martírio. Aquele homem celebrando aquela missa, às 11h30 da manhã, eu estava com fome, ele também deveria estar com fome. Eu vi que temos que ter raça. Jovem, chega de ser molenga. Amém. Chega de ser mole. Amém. Chega de ficar se derretendo por causa de uma revista pornográfica. Chega de ficar se derretendo por causa de um momento de solidão e de masturbação no banheiro da sua casa. Chega de ficar cedendo a 5 centímetros de papel recheado com algumas gramas de fumo. Um cigarro tem 5 milímetros de espessura, de diâmetro, aliás, 10 centímetros de altura. Põe o cigarro do seu lado assim, olha para ele. Olha para ele. Ele vai olhar para você, você vai falar para ele: você tem 10 centímetros de altura, 10 milímetros de diâmetro, cheio de fumo. Ele vai dizer para você: você tem 1,80 m, 72 quilos e cheio do Espírito Santo. Quem vence quem aí? Quem vence quem? Quem é mais forte que quem? Chega de dar moleza, chega de sermos mole. Deus não é mole, o Papa não é mole, o Padre Jonas não é mole, Padre Leão não é mole, eu não sou mole, você não pode ser mole. Você tem que ser forte, meu irmão, e lutar, 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 até a gota do sangue, a última gota do sangue. E lembrando que esse sumo sacerdote penetrou o céu, e nesse exato momento ele está falando de mim para Deus Pai. Nesse exato momento ele está falando de você para Deus Pai. Ele está explicando para Deus Pai por que nós caímos. Ele está sendo um advogado diante de Deus Pai, dizendo: Pai, o Dunga caiu, mas ele caiu por causa disso. Lá na infância aconteceu isso, na pré-adolescência aconteceu isso, na juventude aconteceu isso, no começo da maturidade dele aconteceu isso, por isso que ele deu esse